Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, que nos assistem, falar da nossa satisfação de participar deste projeto da Comunhão Espírita de Brasília. Nós temos recebido alguns feedbacks daqueles que nos acompanham, citando favoravelmente a importância deste trabalho para muitos que nos acompanham. Isso nos deixa muito, muito felizes e é bom para reforçar o nosso propósito na construção da ideia, na construção do entendimento da doutrina espírita tão esclarecedora para todos nós. Dito isso, quero dar as boas-vindas ao nosso amigo Alcir Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui conosco. O meu grande abraço. E hoje, conforme prometido na semana passada, nós vamos iniciar uma nova temática. Hoje nós vamos falar sobre idiotismo e loucura. Quais os conceitos disso? No século XIX, quando Kardec levantou essa temática, o que ele pensava? O que ele esperava? O que era debatido naquele momento histórico da humanidade sobre essa temática? Então hoje nós vamos tratar, por exemplo, de questões como esta, que é a primeira que nós vamos debater, quando Kardec pergunta: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Olha só o que passava na cabeça das pessoas naquela época. Se Kardec fez essa pergunta, é porque algo nesse sentido existia naquele momento, né, Almeida? Com certeza. Então, vamos agora juntos aprender um pouco sobre isso. Tem fundamento? Os idiotas, os cretinos, ou seja, as pessoas com alguma deficiência do ponto de vista intelectual, elas têm uma alma diferente da nossa, uma alma inferior? O que é que você me diz, Almeida? Não, elas não têm almas inferiores, não, né? Partindo do pressuposto que nós estamos falando de uma alma humana, claro, existem pessoas mais avançadas, existem pessoas que estão um pouquinho atrás na evolução, mas não, eles têm uma alma humana igual a sua, igual a minha, dentro do seu estágio evolutivo, sem problema nenhum. Outra coisa que eu acho importante, quando a gente começa a discutir essas questões aqui, é a gente deixar bem claro o que o Kardec está falando aqui quando ele usa as palavras cretinice, idiotia, não é o conceito moderno que nós temos, que é um adjetivo pejorativo, né? Até agressivo, chamar alguém de cretino, chamar alguém de idiota. Nós estamos no contexto do século XIX, né? Quando a gente está lendo o Livro dos Espíritos, cretino e idiota, era um conceito da medicina de então, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples de se perceber. Pessoas que são portadores da síndrome de Down, que na biologia se chama, que é causado pela trissomia do cromossoma número 21, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, o 21º, por alguma má formação genética, alguns de nós nasce com 3 cromossomas 21. Essa pessoa vai se tornar portadora da síndrome de Down, tá? Lá no século XIX, ela era tratada como idiota. Seria tratada como idiota? Seria tratada como idiota no conceito de então, né? Uma pessoa com problema psiconeuromotor, né? Pessoas com problemas psicológicos, problemas neurológicos e problemas motores, né? Apenas para simplificar, tá, gente? Então, todo esse grande espectro que hoje nós temos várias síndromes, são estudadas modernamente sob vários nomes e com muito maior profundidade, à época eram tratados como cretinos, idiotas, loucos. Entendi. Ponto. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, as pessoas que têm essa situação têm almas humanas como a sua e como a minha. Uma outra consideração acho que deve ser feita, Almeida,
é que essas questões, como da idiotia, da loucura, Tem são, questões mais profundas por detrás, né? mas o que eu quero dizer é que isso aí são representações do ser encarnado. Sim. Ou seja, não é que o espírito ele seja idiota, mas é uma representação do espírito naquela encarnação. Perfeito. É aquela história, a exemplo do que a gente estuda na biologia, existe o genótipo, que é o código genético, existe o fenótipo, aquilo que se apresenta na vida de relação. O que você está dizendo, e eu concordo plenamente, não tem como ser diferente, existe o ser encarnante, né? Com a sua capacidade, com a sua história, com as suas faculdades superiores de ser humano. E existe o corpo material, né? Que por diversas causas, nós podemos conversar nas próximas questões sobre isso, tem limitações. Né? Tem limitações que vão muito além das limitações que nós dois temos. Né? Uhum. Existe pessoa que nasce com a má formação do nervo ocular, o olho está ali bonitinho, mas está cega, por exemplo. Existe a pessoa que nasce com um problema na bioquímica cerebral e tem um mau desenvolvimento fetal que depois se desenvolve com deficiência neuromotora. Né? A pessoa não vai falar direito, não vai ter vida de relação. Mas o ser que está ali dentro é um ser perfeito. Né? Uhum. E outros casos Verdade. inumeráveis que a gente poderia começar a conversar aqui. Era esse ponto que eu queria chegar, porque a pergunta do Kardec, quando ele leva, na sua pergunta, ele considera a possibilidade de uma alma inferior. Ele está querendo dizer que, olha, aquele idiota ali, será que é a alma de um macaco? Não é mas esse eu quero caso. ir em outro sentido. Sim. Dentro daquele nosso princípio aqui de sempre se preocupar com o entendimento dos nossos ouvintes, né? Uhum. Alguém pode estar pensando assim, sim, mas pode ser uma alma inferior. Pode ser uma alma de um troglodita? Não é nesse sentido, não. Uma alma inferior no sentido de que evoluiu menos. Né? É nesse sentido. Todos nós evoluímos menos, gente. Se a gente evoluísse mais, a gente não estava aqui mais. Então, nós sabemos que na nossa humanidade terrestre, nós temos um degradê indefinível de evolução. Né? Infinitas tonalidades. Nós tivemos aqui um Cristo, um Jesus de Nazaré, que é o máximo que a gente consegue chegar. Nós temos um Francisco de Assis, nós temos um Chico Xavier, nós temos uma Madre Teresa, nós temos uma irmã Dulce, e temos nós dois. Não é isso? Tem até esses dois aqui. Tem até essas figuras aqui. Então, o degradê de evolução é enorme. Então, quando eu, por exemplo, quando eu olho para a irmã Dulce, eu me vejo como um ser ínfimo, né? Como inferior, ridiculamente inferior. Inferior no sentido evolutivo, no sentido do aprendizado, né? Mas eu acredito... O bom é que todos temos potencial infinito. Para chegar lá. Mas eu estou fazendo esses comentários para que a gente entre na ideia do Kardec da sua pergunta, né? Eu acredito que a ideia, até mesmo pela resposta, vai no sentido do seu comentário anterior. Será que é a alma de um troglodita? Será que é a alma de um símio? Né? Então, nesse sentido, não. As almas humanas, elas têm as mesmas características, são iguais do ponto de vista da potencialidade para o crescimento. Elas vão se diferenciar ao longo do tempo com aqueles que cresceram um pouco mais e aqueles que estão um pouco mais atrasados no processo de aperfeiçoamento. Eu acho que está bem dito. Está bem esclarecido. Vamos ver o que diz o Espírito da Verdade. Então vamos ver o que diz o Espírito da Verdade. Eu vou repetir a pergunta. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, a resposta do Espírito da Verdade veio ao encontro do que nós acabamos de comentar. Isso. Muitas vezes, por trás de um idiota, usando aqui a denominação que o Kardec usou, tem um espírito extremamente
capaz, extremamente inteligente, mas que, em função de causas anteriores, recebeu aquele instrumento limitado para experienciar. Foi-lhe imposto uma vivência limitada. Limitada em função de alguma necessidade evolutiva. É isso aí. É isso? Então fica aqui essa dica da doutrina espírita. Fica a dica, somos todos iguais. Essa dica do Kardec: nunca olhe para alguém com alguma deficiência, quer seja física, psicomotora, cognitiva, como alguém inferior. Olhe sempre para essa pessoa como um irmão nosso, talvez até muito superior a nós, do ponto de vista intelectual, mas que precisa passar naquele momento por aquela situação em função da sua necessidade de aprendizado, de evolução do ponto de vista espiritual. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Questão 372. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos, os idiotas? Antes de você comentar, o Kardec... Não deixou molhar o bico. O Kardec, ele colocou aqui um termo que foi uma espécie de indução para a resposta, né? Sim. Quando ele diz aqui, qual o objetivo da providência criando seres infelizes? Como é que ele sabe que esses seres são infelizes? Eles podem ser infelizes aos nossos olhos. É interessante, porque se ele presume que são infelizes, ele presume que eles têm alguma capacidade de raciocínio para perceber que aquela situação em que vivem não é a melhor. E julgar. E tem que ter capacidade de julgamento. E fazer o julgamento. Para poder surgir essa tristeza. Não é? Bom, mas apenas esse comentário aqui para a gente. Mas aí, o que é que você me diz? Qual o objetivo da providência criando seres limitados com essas deficiências? Olha, coincidentemente, semana passada a gente estava conversando sobre aquela frase que a providência divina nunca nos coloca em uma situação, em um local, onde a sua misericórdia não nos alcance e não nos proteja. Né? Uhum. Quando ela nos coloca em qualquer situação apertada que seja, tem motivo, tem razão e tem objetivo. Né? Especificamente, no caso desses nossos irmãos que vivem essas limitações, podemos sim colocar isso à conta da justiça divina. Por quê? Alguma causa há na história daquele ser, anterior à encarnação em que se observa o fato, em que ele se comprometeu de alguma forma. Então, alguém é muito orgulhoso da sua aparência física. Vem feio. Né? Uhum. Viu, gente? Eu já fui muito bonito. Andou fazendo besteira com a sua beleza. Pois é. Alguém tem uma capacidade de convencimento pelo uso da palavra muito grande e fez mau uso dessa fala. Volta gago. Alguém, como diz o outro, usa a sua inteligência para produzir o mal, para produzir armas, para produzir meios de destruição em massa. Usa da sua inteligência para causar sofrimento a outrem. Volta imbecil, cretino, idiota. Para resumir, né? Temos que colocar a causa, a conta, na história daquele ser que está naquela situação, né? Aí, então, quando eu olho alguém que está nessa situação, eu tenho que estar movido somente pela comiseração. A gente tem que ter respeito, né? Mas a gente tem que compreender que é alguém que está vivenciando uma experiência necessária, como eu, como você. Sim. Cada um vem com a sua história e cada um vem com a necessidade de experimentar a vida que tem. É interessante, Almeida. Eu vou só fazer um complemento, nenhuma correção sobre o que você falou, mas nós sabemos que pela lei de causa e efeito, né, pela necessidade de recomposição, de reequilíbrio, nós sofremos, e isso é a expiação, sofremos as consequências do ato, das nossas decisões, das nossas escolhas.
Mas Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, ele nos dá também a oportunidade de recomposição, não apenas pelo sofrimento, mas pelo outro lado da moeda. Por exemplo, alguém que usou mal da palavra no passado, né? De repente... Um grande orador que conduzia as massas a fazerem besteira. Exato. Esse espírito, ele pode reencarnar como espírita e ser um palestrante. Responsabilidade a mais de metro. Tá entendendo? Ele pode vir, porque isso é que é a correção. Quando a gente estuda, por exemplo, a questão da culpa, né? A questão do arrependimento. Você fez uma coisa e se arrependeu. Não, aí ele já está no resgate, né? Não, mas repara só. Você fez uma coisa e se arrependeu. Caramba, eu me arrependi. Eu não deveria ter feito isso. Agora tem que reparar. Você me perdoa? Eu perdoo. Mas tem que reparar. Tem que reparar. Né? É incrível que essa certa feita a gente estava estudando o capítulo 10, né? Uhum. Bem-aventurados os misericordiosos. E para a gente entender o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sem esse conceito que você coloca aqui, não dá, não fecha. Porque se há algo nesse capítulo original e da doutrina espírita, é o conceito de reparação. Dentro da doutrina espírita, ok, o arrependimento existe, o aguilhão da dor existe, mas não existe processo completo diante da justiça divina sem a reparação, sem consertar o estrago. E tem uma coisa interessante nessa temática, Almeida, que, infelizmente, muitos de nós ainda acreditam num Deus punitivo. Ainda acreditam num Deus punitivo. E mais do que punitivo, um Deus dotado de emoções humanas. Quando ele fica com raiva, ele castiga. Mas quando ele gosta de alguém, até o que ele cometeu de erro está perdoado. A gente coloca essas emoções humanas em Deus. Aquilo que nós comentávamos agora há pouco, né? Ainda bem que para nós sentimos mais a misericórdia do que a justiça de Deus. Sim. Né? Se Deus fosse 100% apenas justo conosco, a gente estaria numa situação carregando um peso bem periclitante. Né? Com certeza. Mas a sua misericórdia é tamanha que ele vai nos favorecendo oportunidades de reajuste. E também é Davi, viu, gente? Com a lei. Isso. Não é isso? Então, nesse sentido, nós devemos não perder de vista essa característica da divindade, de que ele está sempre disposto, sempre pronto a nos oferecer a oportunidade de reajustamento, cabendo a cada um de nós ficar atentos às oportunidades que se lhes aparecem, para que não percam essa chance de recomposição e de reposição, de conserto, né, daquilo que nós fizemos. Então, quando eu comecei isso lá em Recife ainda, comecei trabalhar no movimento espírita, que a tribuna foi me chamando para lá. Eu não sei se eu já te contei isso, não. Mas a primeira vez que eu fiz uma palestra espírita, eu estava chegando no Cenáculo Espírita Casa de Maria, lá em Recife, para assistir a palestra. O Fernandinho, que na época era o presidente, já está na espiritualidade. Fernandinho olhou para mim e disse assim: Ricardo, nós temos um problema. E eu falei: qual é o problema? Ele disse: o palestrante acabou de me ligar, disse que vai não vir. Vai não vir. Vai não vir, né? Ótimo. Não virá, né? Eu falei: caramba, Fernandinho, e agora o que a gente faz? Ele disse: a gente não faz nada, você quem vai fazer a palestra. Foi assim, a minha primeira palestra foi desse jeito, né? E eu tenho uma dessa. Quando eu cheguei, aí eu fui para o púlpito e olhei para a plateia. A única imagem que me veio à cabeça naquele momento, lembro como hoje, foi aquela experiência do Divaldo. Ah, né? sim. Em que Joana disse para ele: olha, abre a boca e fala. Né? Te vira, malandro. Não tem como, eu só posso te ajudar se você falar. E suei bastante, obviamente, mas aquela foi a minha primeira palestra numa casa espírita. Né? Tempos depois, eu lembro também desse sonho. Eu acho que eu até coloquei esse relato no livro A Vida Sempre Ensina, de um sonho. Esse cara não fala não, mas ele tem livro publicado, tá, gente? É um opúsculo.
Oposto, uma pequena obra. Eu tive um sonho, Almeida, em que eu me via diante de uma multidão e outros companheiros meus estavam ali com dificuldade de conduzir A a situação. situação, e eu chegava e fazia um discurso ali de 10 minutos e resolvia. E quando eu terminava, eu dizia para o meu povo, né? Eu dizia assim: tá vendo aí, ó, vocês não sabem enganar o povo? É assim que se fala. Não esqueça desse sonho também, né? Aí, comentando isso depois com o Paulo, que é o atual presidente lá do Cenáculo Espírita, ele olhou para mim e disse assim: tu vai ter que fazer muita palestra para compensar Você tá ralado, mano. para compensar as besteiras que você fez utilizando o veículo da voz, né? Então, Olha o lado bom. Enquanto uns que ainda não, a providência divina percebe que ainda não tem condições de voltar a usar a voz corretamente, né? Não, esse volta mudo. tá, mudei. Ah, não, mas esse aqui fez besteiras maiores. Enrolou mais ainda o povo. Ah, não, mas ele está querendo acertar. Deixa ele tentar. Deixa ele Isso é a tentar. misericórdia divina, gente. É exatamente isso. É aí onde eu queria chegar. Hum. Vamos voltar à questão. A questão 372, em voga, Kardec perguntou o seguinte: qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? E a resposta é a seguinte: Oportunidade de resgate. Mas vamos lá. são os espíritos em punição, em resgate, melhor dizendo. Eu prefiro a palavra resgate à palavra É. punição, porque Deus não pune, não. São os espíritos, isso aqui é tradução, né? É. São os espíritos em resgate, habitando corpos de idiotas. Aquilo que nós falamos agora há pouco, não é isso? Sim. Não é o espírito que é idiota. O corpo é idiota. A manifestação dele da idiotia... A ferramenta material é torta, a faca é cega, a chave de fenda é rombuda, o alicate está quebrado. A manifestação dele pela idiotia é em função do instrumento quebrado, defeituoso. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. É isso? É isso aí. É o que nós comentamos. Acho que ainda tem tempo para essa subpergunta. Então vamos lá. Não é exato então dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Isso aí foi papo da semana passada. A gente conversou, a gente esmiuçou bem isso aí. Gente, Parece um paradoxo, né? A gente fica indo e vindo. é esse que é o legal do Kardec. Ele está sempre fatiando o problema, né? Sobre vários aspectos, sobre vários pontos de vista. O que ele está perguntando aqui? Então é a matéria que define as coisas? Você disse que não era assim. É exatamente isso. Aí, não, pera um pouquinho. E agora eu vou responder, né? Uhum. Gente, é o que a gente conversou já nas 2 últimas semanas anteriores a esta. A matéria tem, sim, uma determinante. Eu lembro que a gente conversou que não há como, biologicamente, pelo código genético, alguém vir a encarnar entre os japoneses, lá no Japão, e não sair com o olho puxado. Uhum. Né? Então, a matéria tem, sim, os seus, o seu percentual de determinação no resultado final. Né? No caso aqui, na verdade, é a carga energética do perispírito, né, que necessita de um ajustamento, necessita de um reequilíbrio. Então, na programação, embora o espírito pode ser até perfeito, o perispírito pode estar extremamente equilibrado, mas, para voltar à matéria, ele necessita de uma falha, de uma deficiência. Nós temos agora, eu não vou lembrar agora o nome exato do livro, que é a reencarnação do Segismundo. Eu sempre erro quando eu vou citar o livro, mas é a reencarnação do Segismundo. Procurem, tem na internet, tem É uma obra do André Luiz. É na coleção André Luiz, Vida Espiritual. O espírito do Segismundo precisava voltar com uma falha numa válvula cardíaca, que era um problema que só viria a se manifestar quando ele já estivesse na idade madura. Estava lá no planejamento da encarnação dele.
Então, se algum de nós, ao reencarnar, necessita de uma carência desse tipo, imbecilidade, idiotia, cretinice, naquele conceito de então, nós viríamos com um corpo carente, com um corpo que a matéria, que a ferramenta virá defeituosa. E a expressão daquele espírito será limitada por essa carência, por essa deficiência material. E é exatamente o que o Espírito da Verdade nos diz na resposta, Vamos lá. quando ele diz o seguinte: jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Uhum. Eles, os órgãos, têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Manifestação das faculdades. Porém, não dão as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música. E isso não o impedirá que seja um bom músico. Ele só não consegue manifestar a sua qualidade musical. A sua genialidade não sairá. Não sairá. Dá tempo de ler ainda aqui o comentário do Kardec? Acho que sim. Quando o Kardec diz assim: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, a alma não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Eu quero deixar esse comentário do Kardec para a gente começar o próximo programa, fazendo o link, porque merece comentar um pouco. Principalmente esse finalzinho. Esse finalzinho, eu vou falar uma frase. A justiça humana reconhece como inimputáveis. É por aí. Qualquer coisa, olhem na internet. Como é que você disse? Você deu spoiler, né? Eu dei spoiler. Já para semana que vem. Dei spoiler para semana que vem. Inimputáveis. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Queremos mais uma vez agradecer ao Almeida pela sua participação. Agradeço. Agradecer a vocês, a todos, pela audiência, pelo carinho com que nos recebem, pelo carinho com que tem se dirigido a nós, com as perguntas, com os comentários. Muito obrigado. Deixe aqui o seu joinha ou o seu dislike. Nos ajude a construir, a manter esse programa cada vez melhor. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.